No coração verde da Úmbria, sob a sombra fresca de uma oliveira milenar, aconteceu algo que desafiava qualquer lógica médica e qualquer diagnóstico desesperado. O pequeno Léo, de 3 anos, trancado num silêncio impenetrável desde o nascimento, estava sentado na grama alta quando um cordeirinho recém-nascido que escapara do controle da mãe começou a mordiscar delicadamente os dedos da sua mão. Em vez de permanecer inerte e apático como uma boneca de pano, como fazia há meses, o menino franziu a testa de surpresa e, pela primeira vez após a morte de sua mãe, seus olhos buscaram os da governanta, acendendo-se com uma luz de curiosidade que parecia perdida para sempre. Essa cena tocou seu coração? Inscreva-se agora no canal e conte-nos nos comentários de onde você está acompanhando essa história emocionante. Temos um grande sonho: chegar aos 1000 inscritos, e falta muito pouco. Ajude-nos a realizar essa meta com a sua inscrição. É um pequeno gesto que para nós vale ouro. A propriedade era um paraíso terrestre feito de pedra antiga e horizontes infinitos, mas estava envolta numa mortalha de melancolia que nem o sol de verão conseguia derreter. Ricardo Bellini, um magnata da tecnologia de Milão, a comprara esperando um milagre, mas agora a olhava com o desprezo sufocado de quem fracassou. Para ele, aquelas paredes não eram um refúgio bucólico, mas um mausoléu dourado e silencioso onde ele havia sepultado suas últimas esperanças de ver o filho viver de verdade. A beleza das oliveiras e o canto das cigarras eram apenas um cenário cruel para o drama de um pai que não sabia como salvar o filho. Aos 45 anos, Ricardo era um homem acostumado a conectar o mundo inteiro com um simples clique e, no entanto, não conseguia estabelecer um contato de um segundo sequer com sua própria carne e sangue. Vestido com um luxo casual que destoava da poeira do campo, observava Léo de longe, com as mãos no bolso e o coração reduzido a cinzas. Tinha gasto fortunas em aparelhos auditivos de última geração, fonoaudiólogos famosos e terapias de choque nas melhores clínicas suíças, mas Léo permanecia uma concha vazia, surdo não apenas aos sons do mundo, mas à própria vida, prisioneiro de um aquário de vidro inquebrável. Léo não era simplesmente surdo, ele estava tragicamente ausente. Após a morte repentina de sua mãe, ele havia se retirado para uma fortaleza interior onde nenhuma emoção podia entrar. Não chorava quando caía e ralava os joelhos. Não sorria se lhe mostravam um brinquedo colorido. Ficava sentado onde o colocavam, encarando o vazio com olhos grandes e escuros que refletiam o nada. Era uma estátua de carne, perfeita e terrível, a prova viva e diária da impotência de um pai que tinha todo o dinheiro do mundo, exceto o que realmente importava, a chave para a alma do seu filho. A velar por aquele silêncio pesado estava a nova governanta, Sofia Galo, 65 anos e uma vida inteira dedicada a fazer nascer cordeiros e cuidar da terra. Dura, com o rosto marcado pelo sol como um mapa geográfico e mãos calejadas e fortes, Sofia não possuía diplomas, tablets ou teorias pedagógicas, mas tinha uma sabedoria antiga que corria em suas veias como seiva vital. Ela não via Léo como um defeito técnico a ser reparado com tecnologia. Ela o via como uma semente adormecida que esperava apenas a estação certa e o solo fértil para germinar. Ao lado de Sofia, troteava sempre Argo, um border collie preto e branco com a inteligência de um humano. Em seus olhos cor de âmbar e atentos, o cão rodeava a criança com respeito, farejando o ar, percebendo aquela tristeza estática que emanava do pequeno corpo rígido. Sofia sabia que os animais possuem uma linguagem secreta que não precisa de palavras ou audição, uma vibração primordial que toca a alma antes mesmo dos sentidos, e estava pronta para apostar tudo nessa conexão invisível que Ricardo, em sua modernidade, havia esquecido completamente. Ricardo estava fazendo as malas para uma viagem de negócios de um mês ao exterior, uma fuga covarde disfarçada de dever profissional imperativo. Ele não sabia que, assim que a poeira do seu carro esporte baixasse na Alameda, Sofia quebraria todas as regras de distanciamento que ele impusera. A velha governanta tinha um plano que não envolvia doutores de jaleco branco ou máquinas eletrônicas,
mas algo muito mais arriscado e poderoso, um segredo que a terra lhe sussurrara e que mudaria o destino daquela família despedaçada. Mantenha-o apenas seguro, Sofia. Garanta que ele coma e não se machuque, nada mais, ordenou Ricardo, carregando a última mala no porta-malas com gestos nervosos. Não havia esperança em sua voz, apenas um cansaço infinito e uma resignação que doía no peito. Deu um beijo distraído na cabeça de Léo, que não reagiu minimamente ao contato, permanecendo imóvel como uma pedra no jardim. Ricardo suspirou, entrou no carro e ligou o motor, ansioso para voltar ao barulho frenético de Milão, para esquecer aquele silêncio ensurdecedor que o atormentava. Sofia olhou o carro se afastar pela alameda de ciprestes até virar um pontinho indistinto no horizonte tremulante. Então, virou-se para o menino, agachou-se lentamente à sua altura e sorriu, não com piedade, mas com uma determinação feroz. "E agora, meu pequeno?", murmurou, sabendo que ele não podia ouvi-la com os ouvidos, mas esperando que pudesse percebê-la com o coração. "Vamos conhecer o mundo de verdade. Chega do silêncio dos mortos. Está na hora de sentir a música da terra sob os pés." Pegou a mãozinha inerte de Léo na sua, áspera e quente, e o conduziu em direção ao curral das ovelhas, onde a vida pulsava crua, cheirosa e real. Argus seguiu abanando o rabo, pronto para fazer sua parte naquele milagre silencioso que estava prestes a acontecer. Ninguém, nem mesmo Ricardo, em seus sonhos mais otimistas, poderia imaginar que naquele mês de ausência a fazenda se transformaria no palco de uma ressurreição inacreditável. Se você está torcendo por Sofia e pelo pequeno Léo, deixe um like e que Deus abençoe você e sua família. Assim que a poeira levantada pelo carro caro de Ricardo assentou na alameda, selando sua partida por um mês inteiro, a atmosfera na fazenda mudou instantaneamente. Sofia ficou parada na varanda, observando o último brilho do veículo desaparecer no horizonte, e sentiu um peso sair de seu peito. Não perdeu tempo com sentimentalismos ou olhando as tabelas rígidas penduradas na geladeira, cheias de horários para remédios e sonecas estéreis. Virou-se para o interior da casa, onde o pequeno Léo estava sentado imóvel no tapete persa, cercado por brinquedos eletrônicos que piscavam inutilmente no silêncio, ignorados pela criança como se fossem invisíveis. Com passo decidido, Sofia entrou na sala e realizou o primeiro ato de sua revolução silenciosa. Pegou o tablet de última geração, aquele que Ricardo usava como uma babá digital para mostrar desenhos animados, educativos, a um filho que não reagia, e o desligou, bruscamente. Trancou-o numa gaveta funda do armário de Nogueira, como se faz com um objeto perigoso que envenena a alma. "Chega de telas frias e luzes falsas, meu pequeno", disse em voz alta, sabendo que Léo não ouvia as palavras, mas esperando que sentisse a mudança no ar. "A partir de hoje, sua escola é lá fora, onde a terra queima e a grama pinica." Aproximou-se do menino e, com gestos delicados, mas firmes, começou a despi-lo daquelas roupas de grife, inadequadas para a vida real. Fora com os sapatinhos de verniz que nunca tinham tocado a lama. Fora com a camisa de linho engomada que limitava os movimentos. Vestiu-o com uma camiseta simples de algodão e bermuda confortável, deixando-o descalço. Quando ergueu Léo em seus braços fortes, sentiu como ele era leve e rígido, um passarinho que esquecera como voar. Saiu pela porta principal, ignorando o jardim inglês bem cuidado, e foi direto para o coração pulsante e sujo da fazenda. O ouviu, onde o cheiro da vida era forte e inegável. A entrada no cercado das ovelhas foi uma invasão sensorial que teria horrorizado Ricardo. O ar era denso com o cheiro de feno, lã crua e estrume, um perfume antigo que despertava os sentidos. Sofia sentou-se de pernas cruzadas na palha dourada, colocando Léo em seu colo como um pequeno príncipe destronado. As ovelhas, acostumadas à presença tranquilizadora da mulher, aproximaram-se balindo, um coro de sons que para Léo não existia, mas a presença física delas era uma maré quente e macia que o cercava por todos os lados. O menino permaneceu imóvel, mas seus olhos escuros começaram a se mover, capturados pelo movimento constante do rebanho. Foi então que aconteceu o primeiro milagre, pequeno e frágil como um floco de neve.
Um cordeirinho de poucos dias, audaz e curioso, separou-se da mãe e trotou até eles. Confundindo os dedos rosados e imóveis de Léo com algo comestível, começou a mordiscá-los com as gengivas duras e úmidas, sugando com força. A sensação tátil foi repentina e chocante. Para a criança acostumada apenas ao plástico liso dos tablets, Léo sobressaltou-se visivelmente, recolhendo a mão num susto, mas depois, impulsionado por uma força desconhecida, estendeu-a de novo em direção ao focinho úmido do animal. Na testa lisa do menino apareceu uma pequena ruga de concentração, uma ondulação num lago que estivera plano por tempo demais. Não havia medo no seu olhar, mas uma centelha de pura curiosidade. Ele estava sentindo a vida através da pele, um diálogo feito de texturas, calor e umidade que nenhuma máquina jamais poderia replicar. Sofia prendeu a respiração, observando aquela mãozinha que acariciava desajeitadamente a lã encaracolada do cordeiro. Era o primeiro passo para fora de sua prisão de vidro. Um contato real que estava começando a derreter o gelo que envolvia seu coração isolado. Os dias começaram a passar sob o sol impiedoso da Úmbria, e a pele pálida de Léo começou a ganhar cor, beijada pelo vento e pela luz. Sofia não forçava nada, simplesmente o levava consigo como um fardo precioso, mergulhando-o na rotina do campo. Fazia-o tocar a casca rugosa das oliveiras centenárias, mergulhar as mãos na água gelada do riacho, sentir o calor emanado pelas pedras dos muros ao meio-dia. Léo estava construindo um mapa do mundo baseado não nos sons, mas nas sensações táteis, aprendendo que cada coisa tinha uma textura, uma temperatura, uma vibração específica. O segundo milagre chegou uma semana depois, num vasto campo aberto onde a grama alta dançava ao vento. Sofia estava sentada à sombra de um carvalho, enquanto Argo, o fiel border collie preto e branco, vigiava o perímetro com a atenção de um soldado. Léo estava sentado no chão, a poucos metros de distância, com as palmas das mãos pressionadas contra o solo seco, perdido em seu mundo silencioso. De repente, Argo viu uma lebre disparar entre os arbustos e soltou um latido potente, profundo e cavernoso, um som que parecia nascer das entranhas da terra. Léo, que nunca reagira a nenhum barulho, nem mesmo a sirenes ou música alta, virou a cabeça de supetão na direção do cão. Seus olhos estavam arregalados de surpresa. Ele não tinha ouvido o latido com os ouvidos, mas sentira a onda de choque viajar através do terreno sólido, subir pelos braços e sacudi-lo até os ossos. Ele percebera a vibração física da voz do cachorro. Sofia, que observava a cena com o olho clínico de quem conhece os segredos da natureza, entendeu imediatamente que uma nova porta de comunicação se abrira. Sem perder um segundo, Sofia arrastou-se para perto do menino. Com uma delicadeza infinita, pegou a mãozinha suja de terra de Léo e a colocou sobre a própria garganta, bem em cima das cordas vocais. Começou a emitir um som baixo e contínuo, uma espécie de om profundo e ressonante, semelhante ao ronronar de um grande felino. Léo sentiu a garganta da mulher vibrar sob as pontas dos seus dedos, uma dança rítmica e física que nunca experimentara antes. Seus olhos iluminaram-se com uma compreensão súbita e maravilhosa. A voz não era mágica invisível, era movimento. Era algo que se podia tocar. Aquela descoberta mudou tudo. Léo começou a procurar vibrações em todo lugar. Tocava no trator quando Sofia o ligava, sentindo o ronco do motor sacudi-lo inteiro. Encostava a bochecha no flanco das ovelhas enquanto elas baliam. Batia os pés no chão para sentir o retorno do impacto. Não estava mais isolado numa bolha de nada. Estava conectado à terra através de uma rede invisível de tremores e abalos. Sofia via sua apatia desmoronar dia após dia, substituída por uma fome voraz de sensações. Mas ainda faltava a última peça, a mais difícil, a alegria pura, a risada que Ricardo nunca ouvira. O momento decisivo chegou perto do fim do mês. Numa tarde dourada que parecia suspensa no tempo, Léo estava deitado na grama, cansado depois de uma longa caminhada, quando Argo decidiu quebrar qualquer protocolo de adestramento. O cão, geralmente disciplinado, talvez tenha percebido que aquele filhote de humano precisava de algo mais do que ordem.
Aproximou-se abanando o rabo freneticamente e, com um salto brincalhão, aterrissou perto de Léo, começando a lamber seu rosto com um entusiasmo desenfreado e babado. O ataque repentino foi uma tempestade de sensações. O peso quente do corpo do cachorro, as cócegas do pelo áspero, a umidade da língua rugosa na bochecha e no pescoço. Por um instante, Sofia temeu que Léo pudesse se assustar e se fechar de novo em sua concha. O menino ficou imóvel por um segundo, sobrecarregado por aquele amor caótico e invasivo que não pedia licença. E então, como uma represa que cede sob a pressão de um rio cheio, aconteceu o impossível. Do peito daquela criança, que nunca emitira um som a não ser choros abafados, explodiu algo enferrujado, gutural e absolutamente magnífico. Uma risada. Não era o som cristalino de uma criança que ouve. Era um som estranho, rouco, profundo, como uma engrenagem velha que volta a girar após canos de ferrugem. Mas era inequivocamente uma risada de alegria pura. Léo tentava empurrar o focinho do cachorro, mas depois o abraçava de novo, afundando as mãos no pelo, rindo mais e mais, com o corpo todo tremendo pela hilaridade incontrolável. Sofia levou as mãos à boca, sentindo as lágrimas quentes riscarem seu rosto marcado pelo tempo. Ali, no meio de um campo perdido da Úmbria, sem máquinas caras ou especialistas de jaleco branco, um cachorro e uma velha camponesa tinham realizado o milagre. Léo não estava quebrado. Ele estava apenas terrivelmente sozinho, faminto por um contato que a tecnologia não podia lhe dar. Ele ria da vibração da vida, ria do amor físico de um animal. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons violeta e laranja, Sofia ficou olhando aquela cena de felicidade selvagem. Sabia que o mês estava acabando. Sabia que logo Ricardo voltaria com sua tristeza e sua resignação, pronto para reencontrar o filho doente que deixara. Mas Sofia sorriu, entre as lágrimas, acariciando a cabeça de Léo que agora descansava exausto contra o flanco de Argo. O pai não encontraria a criança que deixou. Ele encontraria outra pessoa. E o choque desse encontro estava prestes a mudar a vida deles para sempre. O mês de ausência passou lento como uma agonia para Ricardo, preso entre as salas de reunião assépticas de Tóquio e Nova York, enquanto sua mente voava constantemente para aquela fazenda silenciosa na Úmbria. Quando finalmente aterrissou na Itália e pegou a estrada para o campo, o sol já começava a tingir as colinas de um vermelho sangue, um presságio de fim de dia que espelhava seu estado de espírito sombrio. Dirigia seu carro de luxo pela estrada de terra que levava à vila, com as mãos apertadas no volante até os nós dos dedos ficarem brancos, preparando-se mentalmente para reencontrar a mesma estátua de gelo que deixara. Um filho lindo, mas vazio, uma boneca quebrada que o dinheiro não podia consertar. Enquanto o carro vencia a última curva dos ciprestes, revelando a extensão verde dos pastos que cercavam a casa de pedra, Ricardo esperava ver o vazio desolador de sempre. Em vez disso, o que seus olhos captaram obrigou-o a pisar bruscamente no freio, fazendo os pneus derraparem no cascalho, numa nuvem de poeira. O coração saltou-lhe à boca, um golpe violento de medo e incredulidade que o paralisou no banco de couro. No meio do campo, onde a grama estava mais alta e dourada, havia uma figura pequena se movendo. Não estava. Sentado, não estava parado. Léo estava de pé. Ricardo escancarou a porta e desceu do carro como um homem que acaba de ver um fantasma, com as pernas tremendo tanto que arriscava cair sob o próprio peso. O silêncio do campo, que ele lembrava como uma capa opressora, era quebrado por um som que ele nunca ouvira em 3 anos de vida do filho, um som que seu cérebro lutava para catalogar. Não era o vento nas oliveiras, não era o balido das ovelhas, era uma risada escancarada, gutural, imperfeita e maravilhosamente humana, que subia aos céus como uma oração atendida. Diante dele, a 50 metros de distância, a cena era surreal. Léo corria, ou melhor, cambaleava com o entusiasmo desajeitado de quem acaba de descobrir o uso das pernas, perseguindo o Argo que saltitava ao redor dele, latindo. O menino tropeçou numa raiz e caiu de cara na grama. Ricardo fez menção de gritar.
o instinto paterno de proteção disparando como uma mola, mas o grito morreu em sua garganta. Léo não chorou. Pelo contrário, rolou de costas e explodiu numa risada ainda mais forte, batendo as mãos no chão para sentir a vibração da batida, enquanto o cachorro lambia seu rosto sujo de terra. Ricardo aproximou-se devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele feitiço frágil apenas com sua respiração. Cada passo em direção ao filho era um passo para longe de seu ceticismo, para longe de sua resignação. Léo, percebendo as vibrações dos passos pesados do pai no terreno, parou e virou a cabeça. Seus olhos, antes poços negros de apatia, agora brilhavam com uma luz selvagem e inteligente. Ele não correu para o pai para um abraço convencional. Fez algo mais extraordinário. Apontou para o cachorro, depois apontou para a terra e, finalmente, bateu de novo as mãos na grama, convidando Ricardo a entrar no seu novo mundo sensorial. Sofia emergiu da sombra da varanda, limpando as mãos no avental, o rosto iluminado por um sorriso cansado, mas triunfante. Não disse uma palavra, deixando que o pai absorvesse a grandeza do milagre que se desenrolava sob seus olhos incrédulos. Ricardo caiu de joelhos na grama, sem se importar em manchar o terno de 3.000 euros, e olhou para a governanta com os olhos cheios de lágrimas. Mas como? Conseguiu apenas sussurrar, a voz quebrada por um soluço que não conseguia mais conter. Gastei uma fortuna. Os melhores médicos do mundo tinham me dito que não havia esperança de conexão. Sofia aproximou-se dele com a calma de quem conhece os segredos da terra melhor que os dos livros. Abaixou-se e colocou a mão no ombro do homem que tremia. O dinheiro não compra vida, senhor Ricardo, e máquinas não ensinam a sentir, disse com sua voz rouca e doce. Apontou para Léo, que agora abraçava o pescoço de Argo, afundando o rosto na pelagem quente para sentir a batida do coração do animal. Ele não precisava ouvir o mundo com os ouvidos para ser feliz. Ele só precisava se sentir vivo dentro do mundo. Precisava tocá-lo, cheirá-lo, senti-lo, vibrar sob os pés. Eu achava que ele estava quebrado, confessou Ricardo, com as lágrimas agora correndo livres, lavando anos de frustração e culpa. Achava que precisava consertá-lo para poder amá-lo. Em vez disso, eu só tinha que aprender a língua dele. Olhou para suas mãos. Mãos que tinham construído impérios tecnológicos, mas que nunca souberam como tocar o próprio filho. E depois, olhou para as mãos de Sofia. Mãos camponesas que souberam despertar uma alma. Sentiu-se pequeno diante daquela sabedoria imensa, humilhado e agraciado ao mesmo tempo. A verdadeira tecnologia avançada não era o microchip, mas o coração humano. Léo, vendo o pai de joelhos, aproximou-se. Com uma seriedade desarmante, pegou a mão grande de Ricardo e a colocou no flanco do cachorro que arfava após a corrida. Queria fazê-lo sentir o que ele sentia. O ritmo, o calor, a vida pulsando. Ricardo fechou os olhos e concentrou-se, deixando as sensações fluírem pelas pontas dos dedos, guiado pelo seu pequeno mestre silencioso. Naquele momento, no silêncio interrompido apenas pela respiração do cão e pelo vento nas folhas, pai e filho conversaram pela primeira vez, sem dizer uma única palavra. O medo inicial de Ricardo, aquele susto visceral ao ver a mudança drástica, derreteu-se transformando-se numa alegria dolorosa e puríssima. Tinha reencontrado o filho que julgava perdido, não numa clínica suíça, mas num prado sujo de lama na Úmbria, graças a uma mulher que acreditava no poder curativo das ovelhas e dos cães. Percebeu que a vila não era mais um mausoléu, mas uma casa cheia de vibrações e de vida. E pela primeira vez em anos, Ricardo Bellini, o homem que tinha tudo, sentiu-se verdadeiramente rico. Você está gostando dessa história comovente? O seu gostei nos ajuda muito a continuar contando milagres como este. Deixe um like e inscreva-se no canal para não perder o desfecho e ver como a vida de Ricardo e Léo vai mudar. Agora, vamos voltar ao vídeo para o final emocionante. Enquanto o sol desaparecia atrás das colinas, dando lugar a um crepúsculo suave, Ricardo não se levantou para checar e-mails ou fazer telefonemas. Ficou ali, sentado no chão, olhando Léo que ria mudo para o céu. Tinha entendido que sua missão não era mais buscar uma cura impossível, mas explorar aquele novo continente sensorial junto com seu filho. Sofia os observava,
guardiã silenciosa daquela felicidade reencontrada, sabendo que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Ensinar um pai a se tornar um pai, não um gerente da doença. E sabia que a Terra, com sua paciência infinita, ajudaria os dois. A decisão foi tomada naquela mesma noite, diante de um prato de sopa fumegante na cozinha rústica, iluminada apenas pela luz quente da lareira. Ricardo ligou para sua secretária em Milão, ignorando a hora tardia, e com uma voz firme que não admitia réplicas, cancelou todas as viagens de negócios previstas para o ano seguinte. Coloque a cobertura do centro à venda, acrescentou, sentindo uma sensação de libertação vertiginosa ao pronunciar aquelas palavras definitivas. A vida frenética, feita de prazos, telas luminosas e notificações digitais, pareceu-lhe subitamente vazia e insignificante comparada à descoberta que acabara de fazer. A verdadeira conexão não era o Wi-Fi ultraveloz, mas a batida do coração de seu filho, que finalmente respondia ao chamado do mundo. Nos meses seguintes, o homem de negócios sofreu uma metamorfose lenta, mas inexorável, despindo-se de sua carapaça rígida de executivo para vestir as roupas confortáveis de um pai presente. Ricardo aprendeu com humildade que comunicar-se com Léo não exigia palavras gritadas ou aparelhos auditivos caros, mas uma paciência tátil e constante. Passava horas com as mãos mergulhadas na lã grossa das ovelhas ao lado do filho, ensinando-o a distinguir as texturas, ou deitado no chão de madeira para sentir as vibrações dos passos de Sofia que se aproximava. Descobriu com maravilha que o silêncio não era ausência de som, mas um espaço sagrado e cheio, onde as emoções podiam ressoar mais fortes, livres do ruído de fundo da sociedade moderna. Sofia observava essa transformação milagrosa, com a satisfação silenciosa de quem vê um jardim florescer após um inverno que parecia eterno. Não era mais apenas a governanta que cuidava da casa durante as ausências do patrão. Tornara-se a avó adotiva, a ponte viva e sólida entre duas almas que se tinham perdido na dor. Ensinou Ricardo a ler os sinais mínimos do corpo de Léo. O jeito como seus olhos se estreitavam quando sentia uma vibração desagradável, ou como sua respiração mudava de ritmo quando estava feliz. A mulher provara que o remédio mais poderoso não se encontra na farmácia, mas na terra e no instinto. Um ano depois, a melancolia pesada que envolvia a propriedade Umbra tinha desaparecido completamente, varrida por uma energia vibrante e alegre que permeava cada canto. Os campos, outrora silenciosos e tristes, ressoavam agora com as risadas, roucas e felizes de Léo, que aos 4 anos corria descalço na grama, com uma segurança que desafiava qualquer prognóstico passado. O menino não estava curado de sua surdez, porque não havia nada quebrado nele para consertar, mas aprendera a escutar o mundo com todo o seu corpo. Percebia a chegada de um temporal pela eletricidade no ar e sabia quando o trator se aproximava, sentindo o tremor do solo sob seus pezinhos nus. Argo, o fiel border collie, tornara-se a sombra e o intérprete pessoal de Léo, um companheiro inseparável que servia de ouvidos para a criança em cada aventura. Quando alguém batia à porta ou chamava de longe, o cão tocava Léo com o focinho úmido num ponto específico da perna, e o menino entendia imediatamente, reagindo com prontidão. Ricardo olhava aquela simbiose perfeita entre criança e animal com novos olhos, compreendendo o quanto fora arrogante ao pensar que apenas a tecnologia poderia facilitar a comunicação humana. A natureza fornecera a seu filho as ferramentas perfeitas para se adaptar, e bastava apenas ter a humildade de observá-las e aceitá-las em vez de tentar corrigi-las à força. O próprio Ricardo tornara-se irreconhecível, a pele bronzeada pelo trabalho ao ar livre, as mãos mais ásperas, mas infinitamente mais doces e atentas. Não passava mais o tempo procurando clínicas milagrosas na internet ou lendo estatísticas médicas deprimentes. Agora passava tardes inteiras construindo trilhas sensoriais no bosque com Léo, caminhando vendado, para entrar empaticamente no mundo do filho. Tinham criado uma linguagem secreta só deles, feita de toques no ombro, vibrações rítmicas na mesa e olhares intensos.
A frustração de não poder falar verbalmente desaparecera, substituída por uma compreensão profunda que não precisava de sílabas para expressar "eu te amo". Numa noite de verão, enquanto os vagalumes começavam a dançar entre as oliveiras centenárias, Ricardo pegou Léo no colo e levou-o para perto do velho piano de cauda que jazia, empoeirado no salão. Não tocou uma melodia complexa. Começou a pressionar com força as teclas graves, aquelas que produziam as notas mais baixas e potentes. Léo apoiou as mãos abertas e a bochecha na madeira do instrumento, fechando os olhos numa expressão de beatitude. Sentiu a música atravessá-lo como uma onda física, uma massagem para a alma que o fez sorrir de puro êxtase. Ricardo chorou silenciosamente de alegria, vendo seu filho escutar a música não com os ouvidos, mas com os ossos e com o coração. Sofia entrou na sala com uma bandeja de chá gelado, parando na porta para não interromper aquele concerto silencioso e sagrado. Ela tinha salvado aquela família não fazendo nada de extraordinário ou mágico, mas simplesmente devolvendo-lhes o essencial, o contato humano e natural. Tinha ensinado ao milionário que a verdadeira pobreza é a incapacidade de sentir o outro e que a maior riqueza é encontrar um jeito de se conectar, não importa quão diferente seja o canal. A fazenda tornara-se um santuário não de isolamento, mas de união profunda, onde a diversidade de Léo não era mais vista como um defeito, mas como uma língua diferente e belíssima. A noite desceu suave sobre o campo, trazendo paz e um céu pontilhado de estrelas brilhantes sobre a fazenda renascida. Ricardo colocou Léo na cama, ajeitando as cobertas, depois de dar-lhe o beijo de boa noite, um beijo que Léo sentiu na pele e retribuiu apertando forte o dedo do pai. Saindo do quarto, Ricardo cruzou o olhar de Sofia no corredor à meia luz. "Obrigado", disse-lhe simplesmente, sabendo que aquela palavra não bastava para cobrir a imensidão do que ela fizera por eles. Ela assentiu, com aquele sorriso sábio que tinha gosto de terra e paciência infinita. "Não me agradeça, Senhor. Agradeça ao Léo. Foi ele quem nos ensinou a ouvir de verdade o silêncio." A história de Ricardo e Léo nos ensina que os milagres nem sempre chegam com uma explosão ou uma cura médica repentina. Às vezes, o milagre é mudar o nosso jeito de ver as coisas, parar de tentar consertar quem amamos e começar simplesmente a amá-los como são, abraçando a sua unicidade. A natureza, com seus animais e seus ritmos, possui uma sabedoria curativa que transcende a lógica humana e tecnológica. Para despertar uma alma, às vezes basta desligar a tela, tirar os sapatos e deixar que a vida nos toque a pele, vibrando em uníssono com o coração de quem temos ao lado. Chegamos ao fim desta viagem emocionante pela campanha da Úmbria. Agora, gostaria de saber a opinião de vocês. Acham que o Ricardo fez a escolha certa ao deixar a carreira para se dedicar ao Léo, ou a tecnologia poderia tê-lo ajudado de outra forma? E você? Já sentiu uma conexão especial com um animal como a de Léo e Argo? Se essa história comoveu você e você acredita que o amor é uma linguagem que não precisa de palavras, deixe um like gigante neste vídeo. Escreva nos comentários "A natureza cura" se você concorda com o método de Sofia. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outras histórias de esperança, renascimento e amor verdadeiro. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima emoção.